Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Egocêntrico. Quanto tempo, hein, pessoal? Faz muito tempo, tudo bom com vocês? Então, teve um hiatinho aí de vídeos, faz quase um mês que eu não posto nada, ou faz um mês que eu não posto nada, até eu editar e postar talvez faça um mês. Eu pretendia fazer um pouquinho mais lentamente os vídeos do Egocêntrico, era um plano mesmo, mas eu já acho que já tá demais, assim, já tô com vontade de agora fazer vídeo toda hora. Vocês estão com saudades? Não estão, né? Provavelmente não, ninguém me mandou mensagem nenhuma, ninguém com saudade. Mas tem vídeo novo e hoje o papo é muito legal. Mas antes de começar, eu quero convidar vocês para se inscreverem aqui no Egocêntrico. Se inscreve, aperta o sininho, deixa o like que é muito importante, compartilha o vídeo com os amigos, para conhecidos, para vocês terem mais vídeos aqui, para eu poder fazer mais. A gente precisa crescer essa família que está ainda bem pequenininha. Então vamos lá, eu conto com vocês, se inscreve aqui, bora pro vídeo que hoje o tema é muito legal. Eu vou falar sobre uma das coisas assim que mudaram na minha vida nos últimos anos, que é relacionado com a minha alimentação. Eu virei vegetariano desde 2017 e nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre isso. Esse vídeo eu não queria falar sobre o que eu como, necessariamente sobre a minha dieta, mas eu queria aconselhar pessoas que querem virar vegetarianas. Então nesse vídeo eu vou te dizer como virar vegetariano. Ah, como assim, Eduardo? Tem uma fórmula? Gente, claro que por esse nome fica uma coisa muito estranha, né? Colocar o nome desse no vídeo, mas é porque eu acho que tem sementinhas que a gente pode plantar nas pessoas. Aconteceu comigo, nada acontece do nada. Então, às vezes, as pessoas vão lidando um pouco mais com o tema, vão se aproximando um pouco mais. Isso aconteceu comigo e depois de me aprofundar melhor no tema, eu decidi tentar virar vegetariano e de fato ainda estou nessa tentativa. Eu tento ser vegano, por exemplo, também, e eu ainda não sou, já fiz algumas dietas assim mais ligadas veganas e eu continuo vegetariano desde 2017, já voltei algumas vezes, mas tudo é um equilíbrio, é um exercício e nada é obrigatório. Então nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que tem interesse pela causa, quer saber um pouco mais, e foi a indicação inclusive de amigos meus que pedem para falar sobre isso, e vamos lá. Como virar vegetariano? Primeiro vamos começar falando que não existe uma lei, né, gente? Não tem como a gente converter ninguém, mas como eu disse, tem esse lance de tu tá mais próximo do tema, e quando tu vai se aproximando de um tema, às vezes depois tu tá começando a entender e daqui a pouco tu, vou ver qual é. Foi isso que aconteceu comigo. Então a primeira pergunta que eu faço é, querer é poder? Sim, querer é poder. Por quê? Quando a gente tem alguma meta, muitas vezes nós ficamos encontrando desculpas. Ai não, eu não, para isso não, para aquilo não, eu não posso. Mas sim, querer é poder, a gente pode também se contradizer, pode tentar fazer algo e pode dar errado. Então, se você pretende ser vegetariano, você tem que tentar, porque às vezes nós pensamos que é impossível, que as coisas são impossíveis, sou muito apegado à carne, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que eram extremamente carnívoras, que malhavam muito. Eu, inclusive, quando eu comecei a virar vegetariano, eu estava na minha época que eu comia mais carne na minha vida. Eu vou falar um pouquinho depois para vocês sobre o meu histórico, assim como foi, mais ou menos resumidamente, mas na época que eu virei vegetariano, eu estava comendo assim o maior consumo de carne da minha vida. Então, se é difícil para pessoas que amam, é difícil para todo mundo porque a gente foi induzido a fazer isso. Mas querer é poder e a gente pode tentar e a gente pode se contradizer e pode também voltar atrás. Uma coisa é disciplina. Se tu quer fazer qualquer coisa na tua vida, a disciplina é muito importante. Então, nessa coisa de arranjar muitas desculpas, de querer é poder, a disciplina é fundamental. Tu tem que se regrar e pensar. Se eu quero fazer algo, eu tenho que tentar. Se eu quero ser um grande ator, como eu tinha esse sonho, queria fazer comerciais, queria fazer grandes trabalhos, tu tem que começar e tu tem que ir atrás. Se eu ficar aqui deitado na minha cama, não vai rolar, gente. Ninguém vai vir aqui, querido, vamos lá. Pode ser que aconteça, gente, mas a chance reduz muito, 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 muito mais. Então, para te se tornar um vegetariano, tu tem que começar. Tu começa, ele faz uma transição. Nada acontece
por acaso e também de repente. A gente tem que ir acostumando o nosso corpo, a nossa rotina e se regrar. E se regrar vem do quê? Vem de disciplina. Nós temos que nos disciplinar para que possamos alcançar os nossos objetivos. E o que te motiva? Quando a gente pensa em vegetariano, a gente tem que pensar em várias questões. O que te motiva a ser vegetariano? Uma vida saudável? Porque assim, tem muita gente que é vegetariano que não come carne, mas que daí, não como carne, mas vou comer bolo adoidado, vou comer salgadinho. Então depende muito. Uma vida mais saudável é tu ingerir mais coisas naturais, mais frutas, mais legumes, mais saladas, comer mais verde, coisas mais naturais e evitar muito o consumo industrializado. Tendo ou não origem animal nesse consumo, quanto mais industrializado as coisas são, mais complicados muitas vezes elas são. Então, tu quer viver uma vida mais saudável? Ser vegetariano é um bom começo, assim, para te ingerir mais coisas naturais. Os animais, aí, gente, vocês já pensaram? Eu amo meu cachorro muito. Meu cachorro, não toque em cachorro nenhum, não pode brigar com cachorro, não batam em cachorro. Mas a vaca eu quero sangrando, eu quero o meu churrasco, eu quero uma vaca frita, quero uma galinha com o pescoço quebrado, sangrando e assada. A gente tem que pensar que todos eles são animais e os animais foram, assim, pra mim, um dos grandes motivos de eu virar vegetariano, porque eu pensava nessa hipocrisia que existe, muita gente sabe e tenta, assim, se esquivar desse pensamento, mas não adianta eu amar tantos cachorros e ajudar ONGs e adorar cachorros, eu querer que as vacas estejam mortas, sofrendo, presas e sofrendo vários tipos de abusos. Então os animais sofrem muito nessa indústria do consumo da carne e de todos os outros consumos que envolvem animais, né? Na retirada do leite, na retirada do ovo, as galinhas presas em espaços muito pequenos muitas vezes. Então isso é algo que pode te motivar a virar vegetariano, que é o amor aos animais. Então se você ama os animais, pense um pouquinho mais, diminua seu consumo de carne, tenta fazer uma transição aí legal. E os cuidados com a terra, gente, o aquecimento global pode ser também um motivo para você virar vegetariano, porque a criação de gados é uma das coisas que mais gera esgotamento dos recursos naturais da terra. É o que mais polui a terra. Uma das coisas que mais polui a terra é o consumo de carne. Vocês têm noção disso? Tem ali uma cadeia de coisas envolvidas nesse processo da criação do boi, das vacas e tal, até elas chegarem à nossa mesa, toda a água que é usada. Gente, tem aí uma questão enorme e que envolve muita coisa. Então, se você é um amigo da Terra e quer que a Terra dure, quer que exista a Terra, os humanos existam acima de tudo, você tem que pensar um pouco mais no consumo de carne e reavaliar o seu consumo. Então essas são as dicas que eu dou para vocês que querem começar. O que te motiva nesse tópico? Eu dei 3 alternativas aí, tem muitas outras, mas para vocês começarem a pensar se vocês querem virar vegetarianos e que são motivos bem palpáveis assim e bem importantes para as pessoas que pretendem parar de comer carne, pelo menos excessivamente. Agora eu vou falar um pouquinho da minha história resumida sobre o meu consumo de carne. Eu sempre fui uma criança que consumia muita pouca carne, pouquíssima carne assim. Eu lembro de eu sempre saber, gente, eu sempre soube que eu seria vegetariano. Eu não sei de onde necessariamente veio esses pensamentos, mas eu sempre soube que eu seria vegetariano. Em algum ponto da minha vida eu só tinha medo desse momento, qual seria, se eu conseguiria sobreviver. Mas pra começar, gente, eu nunca fui muito fã de carne. Quando eu era pequeno, o meu almoço era um pedaço de carne ou frango ou qualquer outra coisa desse tamanho e um punhadinho de arroz. Tá aí um dos motivos também de eu ser magro, eu não como tanta coisa salgada. Não sei se vocês falam assim, mas almoço, janta não é muito meu forte. Mas eu comia pouquíssimo, então eu não era um apaixonado por carne. Acho que nunca fui também. Porém, ali, quando eu tava na faculdade, alguns anos atrás, eu ainda tô na faculdade, mas em outro momento, né? Quando eu fazia artes cênicas, eu virei um muso fitness uma época. Então eu olhava muito e eu fiquei sabendo, proteína, whey protein, carne, ovo, Então eu comia bastante carne, eu aumentei o meu consumo, mas não era algo que eu gostava muito, gente. Mas eu tentava comer o máximo que eu conseguisse para fazer ali com que o meu corpo ficasse muito definido, bonitinho assim. Dava certo pro corpo sim, mas não também. Não era algo legal. Aquilo é uma agressão contra o teu próprio corpo, né, gente? Nosso fígado, dependendo das pessoas, tem mais dificuldade para
dar conta de tanta coisa para assimilar ali no organismo. Então era uma época que eu comi muito, mas depois de alguns anos, eu fiquei ali malhando durante um longo prazo. Depois de uns 4 anos eu comecei a pensar sobre a minha ideia. Eu tenho que virar vegetariano, quero tentar. Muitos amigos meus já eram vegetarianos, pessoal das artes cênicas. Uma melhor amiga minha na época, ela era vegetariana. E eu via lá ela e tal, ela não era o tipo de pessoa que eu tento ser hoje também. Não ficar convertendo pessoas, não ficar dando sermão em ninguém. E nesse vídeo é um pouco um sermão, porque esse é o espaço para isso, mas não faço isso. Então, eu comecei a ter essas sementinhas plantadas que hoje eu pretendo ser para vocês que estão assistindo esse vídeo, a me questionar sobre essas pessoas que não comiam carne, pensar, será que eu posso? Será que eu posso fazer isso? Eu tenho interesse, mas será? Não é possível, não pode ser. Então eu comecei a me questionar e eu comecei a fazer uma transição ali, eu ainda malhava muito, e eu comecei a comer só ovos em vez de comer carne. E daí eu fui reduzindo, às vezes comi um pouco de carne, mas bem menos, e eu fui fazendo uma transição durante uns 6 meses até eu decidir que ia parar de comer carne. Então eu comia assim assiduamente ovos e tal, e fui tentando tirar o ovo também, e hoje em dia eu como pouquíssimo ovo. Assim, nas últimas semanas eu tenho comido até ovos, mas eu costumo tentar não comer ovo também, tento tirar leite, eu não tomo muito essas coisas. Quando eu como leite e tal, e algumas outras coisas animais, elas costumam estar tipo num pão que eu vou comer que tá aqui na minha casa às vezes, mas não é algo que eu goste de fazer. Então, se vocês querem a minha história mais assim aprofundada sobre o meu processo de virar vegetariano, deixe um comentário aqui pra mim que eu posso fazer um vídeo só focado nisso e também no que eu como e no que eu busco comer nessa minha dieta vegetariana. Como eu disse pra vocês, eu sempre soube que eu seria vegetariano. Eu achava muito inspirador as pessoas que eram vegetarianas e achava bonito, achava chique. E eu sempre busquei assim uma coisa natural, eu via que os conselhos das pessoas que comer natural era legal. Eu era uma criança que gostava de comer fruta, me interessava por ter uma vida saudável e hoje em dia eu tento exercer isso e todos esses cuidados que eu aprendi ao longo do tempo e ainda continuo aprendendo, né, gente? Ninguém é o dono da razão, nem o dono da verdade, então eu tô sempre tentando estudar um pouco mais, ver o que funciona, porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra ti, o que funciona pra uma pessoa pode não funcionar pra mim, então a gente tem que ver o que funciona com o nosso organismo e com o nosso corpo, mas tem que tentar, não é dizer não funciona. Tenta uma vez, tenta duas, adapta, que no fundo tu vai conseguir o teu objetivo. Então, por onde começar? Como eu disse pra vocês, experimentem. Se vocês querem virar vegetarianos ou querem diminuir o consumo de carne, tira um dia a carne. Tem grãos que substituem muito bem a carne, assim, no nível nutricional, por exemplo, o grão de bico. Eu estou ingerindo muito grão de bico, ele faz muito bem, ele é chamado inclusive na Índia como grão da alegria. Faz muito bem, tem muita proteína, tem ferro também bastante, então tu consegue ali muitas vitaminas. O feijão, se tu comer em maior excesso no dia que tu não comer carne, vai suprir muito bem também. Nessa aqui eu não vou dar dicas disso, né? Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas tentem fazer adaptações. Coloca um diazinho ovo, pelo menos uns 2 dias da semana, vai mudando a tua alimentação que se você quer, você vai conseguir. Comece adaptando que você vai construir a sua própria rotina alimentar, sua própria dieta, pesquisando também, lendo coisas e vendo como funciona o seu organismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre costumes e crenças, né? Nessa onda de por onde começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre costumes e crenças, que a gente vem com isso na pele, a gente tem que comer carne, carne faz bem, carne é não sei o que, não sei o que. Gente, tudo isso é muitas vezes mito. Tem pessoas que vivem muito melhor sem carnes e que elas evitam muitos problemas, porque a nossa carne ela vem cheia de coisas ali, né? Vocês sabem, tem produtos para conservar carne. É um bicho morto que a gente está comendo. Pensem nisso, é um animal morto. A gente tem tanto nojo de, cheiro de bicho morto, que nojo, sai pra lá, tem tanta frescura. E a gente coloca bicho morto na nossa geladeira ali, gente. É bicho morto, bicho que se tu deixar ali fora tá podre, vai feder, é nojento, tá com sangue correndo. Pensem que aquela coisa vermelha é sangue. A gente tá assim, ó, a gente tá com... tá vedado, nossos olhos estão vedados e a gente não tá percebendo que a gente tá comendo bicho morto, um bicho que tinha uma vida, que pensava, que foi morto só pra estar na tua mesa. Tu foi o responsável por a morte de um bicho que pensava, um bicho que tinha vontades, que tinha necessidades e que ele só viveu pra estar na tua mesa. Pensem nisso. Se isso não te faz assim se sensibilizar, eu não sei o que te faz se sensibilizar, mas pensem nisso, é um bicho morto que tá no teu congelador, mas que tinha vida. É muito triste isso, gente, me entristece muito.
A gente pode perceber, se vocês pararem para pensar um pouquinho, a gente só vem fazendo o que a gente aprendeu lá atrás e que talvez a gente nem concorde muito. Por exemplo, eu não concordava, mas eu só não pensava muito. Eu ia ali, andando igual um zumbi sem questionar as coisas. E hoje em dia nós estamos na época de questionamentos, de movimentos, de politização. Então esse é o momento que muitas pessoas estão acordando para esse lance da carne, desse mercado e de tudo que acontece por trás. Então pense um pouco mais sobre o consumo de carne, sobre tudo isso que pode influenciar na tua saúde, na saúde de muitas pessoas que você ama, talvez morram por causa disso. Porque assim, talvez tu pare de comer carne e tu vai sofrer um déficit, um problema com vitamina, sim, mas comendo carne a gente pode sofrer muitos outros problemas também que muitas vezes não são ditos, como câncer, como problemas cardíacos, envolvendo entupimento de veias, excesso de gordura, muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Dê uma pesquisada que vocês vão ver. Então aqui, para finalizar o vídeo, eu deixo para vocês o convite de experimentarem, de saírem um pouco da zona de conforto, tirar essa venda do olho de vocês e tentarem enxergar um pouquinho tudo o que acontece para que essa carne que vocês tanto glamorizam esteja aí na mesa de vocês, que ela não tem glamour nenhum, é um bicho morto, um bicho que tinha uma vida e que foi morto só para estar aí. Então pensem um pouco mais, diminuam o consumo. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha plantado algum questionamento na cabeça de vocês. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam, se inscreve no canal, deixa o like se gostou do vídeo. Pode comentar se vocês acharam, tem alguma crítica diferente sobre o assunto, pode comentar também. Se alguém quiser conversar comigo sobre o assunto, pode me chamar, deixei nos comentários. E as minhas redes sociais também aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra todo mundo, até mais e é egocêntrico.